Então, vamos lá. Então, muito bem, essa nossa última palestra do dia, né? E aí, a gente falou bastante hoje sobre a atuação do geólogo, das aplicações, das atividades profissionais. E aí eu quero trazer para vocês aqui agora um lado um pouquinho diferente, um olhar um pouco diferente e um pouco apaixonante e divertido, né? E venho falar então das areias do mundo, ou podia ser também o mundo das areias, né? Então, muito bem, essas areias, na verdade, são sedimentos, né? No curso de geologia, ou até do curso de licenciatura, vocês terão disciplinas específicas sobre isso, né? Então, são materiais terrestres, como as rochas, os minerais, né, que são sólidos e formados e depositados na superfície da Terra, né, e são, para a grande maioria, originados, né, oriundos dessa área-fonte aqui, como a gente vê nessa foto, no caso a Serra do Mar, onde as rochas, né, de diferentes natureza, vocês viram no ensino médio que existem rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, né? Essas rochas, quando elas afloram em superfície, então, elas sofrem processos físicos, químicos, ação da biosfera também, que vão decompor, desintegrar essas rochas, né? É o que a gente chama de intemperismo. E isso vai gerar produtos, né? Partículas, grãozinhos, né? E íons também, que vão ser erodidos, né, arrastados, retirados do lugar onde nasceram, né? Aqui um exemplo de vários tipos de rochas, aqui uma fotografia aqui de alguma praia em Ilhabela, várias rochas com várias características, né? Esses materiais, então, fragilizados, né, vão ser transportados por vários agentes, né? Aqui é um exemplo de água corrente, mas pode ser o gelo, pode ser o vento, né? Até o mar, né? As correntes marinhas e as ondas do mar vão distribuir todo esse material, né? Nessa interface entre continente e oceano. E esse material, então, ele vai ser, aos poucos, né, acumulado, sedimentado, né, em áreas mais baixas, ou quando, por exemplo, a energia do transporte não é mais forte o suficiente para levar esse material embora, né. E aí ocorre essa sedimentação, né, que aos poucos e com o tempo, né, à medida que esses sedimentos vão sendo depositados, acumulados, né, eles vão ser compactados e ser transformados em rochas sedimentares, né, como aqui, por exemplo, esse paredão ao longo da Castelo Branco, é um campo clássico aqui na geologia ou no curso de licenciatura, onde esse afloramento de rocha sedimentar vai ser estudado. E um outro exemplo aqui, né? E aí a gente muda de ambiente, depois eu vou dizer um pouquinho mais para vocês sobre esses ambientes. Aqui a gente está em Itu, no Parque Geológico do Varvito, um outro lugar também clássico de visita dos dois cursos, né, onde a gente consegue ver essa sequência, esse paredão de rochas sedimentares, né. Agora, essas rochas sedimentares, elas estão muito acessíveis e visíveis, né, em superfície, e não é, né, de se espantar que, mesmo antes da geologia nascer como ciência, né, a partir do século XIX, essas rochas já chamavam a atenção, né, dos filósofos da antiguidade ou dos naturalistas, né, do século XVI e do Renascimento, né, então, o caso, por exemplo,
do Leonardo da Vinci, né, que traz aqui um relato de estudos que ele fez observando toda a dinâmica de rio e aqui dos próprios sedimentos e da deposição desses sedimentos, ou, né, desse croquis, desse esquema, né, que ele faz, retratando essas rochas sedimentares na região da Toscana, né. Essa ligação com a história da geologia, vocês também vão ter a ocasião, né, de fazer essa relação, é muito fascinante e muito interessante, tá? E vários outros naturalistas vão ter contribuições muito importantes, né, nessa questão da geologia e na rocha sedimentar. Vocês vão aprender com um tal de Nicolaus Steno, né, até hoje estabeleceu princípios muito importantes para a sedimentologia, estratigrafia, né, que são utilizados até hoje, né? Mas por que essas rochas sedimentares são tão interessantes, né? Talvez porque, olha, elas são capazes de registrar a história da Terra e da vida, né? Do clima, da evolução da paisagem, ou seja, elas guardam, né, todo o resultado dessa interação entre as esferas, entre a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, né? E os geólogos, os geocientistas são capazes de ler, de desvendar essas informações e contar essa história, né? Mas também porque essas rochas sedimentares, né, elas são capazes de armazenar e concentrar recursos minerais, naturais, né, que são tão importantes para a sociedade. Então, é o caso, por exemplo, de gás e petróleo, de ferro, por exemplo, ouro, água, né, o aquífero Guarani, né, o aquífero é uma rocha sedimentar, né, que retém toda essa água. Então, um ramo muito importante, né, da geologia é a sedimentologia, ou seja, estuda essas rochas sedimentares e os sedimentos, porque a gente vai ver que todas as características que esse material tem contam uma história, né? E daí que entram as areias. E tenho certeza que se eu falar de areia para vocês, a primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês é a praia, né? A praia ou, de repente, né, os desertos, né, com aquelas grandes dunas, né, do Saara, ou, né, para alguns fazer castelos de areia na praia, ou brincar no parquinho, fazendo castelo, né, no parquinho da escola, no parquinho da praça, quando vocês eram criança. Mas penso, então, na areia, por exemplo, que a gente tem aqui na Ampolheta, né, que vai medir aqui 1 minuto, né, mas grãozinhos ali que vão ter milhares de anos de história, né, a ser contada. Essa areia também, ela tem uma grande importância para a sociedade, né, ela é muito utilizada na área da construção civil, né. Aqui tem esses exemplos, né, que eu trouxe, então, concreto, campos de futebol de areia, áreas de lazer, enfim. São areias geralmente de rio, né, que também tiveram uma longa história ali, né, para contar, para ser contada, né. Agora, encontramos areias também em outros lugares, né, em rios, né, ou na desembocadura de rios, encontramos areias em praias lacustres, ou seja, praias, né, em regiões de lagos, areias em dunas, né, mais ou menos afastadas do litoral, mas em dunas, aqui um exemplo dos lençóis maranhenses. Mas, né, essas areias que são tão comuns, que a gente vê em tantos lugares, né, e passam tão desapercebidas, né, então, o que é a areia? Então, o geólogo, quando ele coloca a toalha dele lá na praia, né, ele vai enxergar a areia como grãos, né, que tem um tamanho entre 2 milímetros e 0,062 milímetros, né? Ou seja,
alguns são visíveis a olho nu, alguns são muito pequenininhos. E dentro deste intervalo, existem várias outras frações de areia, ou seja, o tamanho dos grãos já traz uma característica importante sobre a história das areias, né? Então, a gente tem areia muito grossa, média, fina ou muito fina, e garanto para vocês que o nosso pé é capaz de fazer a diferença, né? Pisando numa areia muito grossa ou numa areia muito fina, faz muita diferença, né? E aí, do que a areia é feita, né? E o que tudo isso conta pra gente? Bom, pelas fotos, né, que eu já mostrei para vocês, vocês percebem que o que mais chama atenção ali são colorações diferentes, né? A gente vai falar da cor um pouquinho mais para frente, mas todos esses grãozinhos, né, que nasceram lá na serra, né, que foram transportados, chocados entre eles, até chegar no lugar onde eles pararam e por um descanso intermediário, né, temporário, porque eles fazem parte de um ciclo, né, eles vão ser ali remobilizados, um dia vão virar rocha, mas essa rocha um dia vai voltar a virar sedimento, né? Ao longo de todo esse caminho, eles são triados, né? A gente falou que eles vêm das rochas, então existem rochas mais resistentes, menos resistentes. Se esse sedimento, se essas areias são muito próximas de onde elas se originaram, né, elas não vão ter tempo de ser triadas. E aí a gente pode encontrar fragmentos de rochas no meio delas, né, e grãos maiores e grãos menores, como a gente consegue ver nessa foto. Aqui é em Vancouver, no Canadá, mas pode ser aqui no Rio Galharada, em Campos do Jordão, né, e onde aqui a gente reconhece alguns minerais típicos de rochas graníticas, né, e vocês percebem que esses grãozinhos minerais aqui são todos cheios de pontinha, né? Então, eles não tiveram muito tempo ainda para ser arredondados, trabalhados, né? Chocados entre eles. Aqui, vamos para o Portugal, onde também uma areia de rio, só que ali, essas areias, elas não são originadas de rochas graníticas, mas aqui de rochas metamórficas, porque a gente reconhece fragmentos aqui, né, de rochas metamórficas, no caso um xisto. Mas essas areias, trabalhadas muito tempo e que depois de ter viajado muito tempo, podem ser super bem triadas, e aí sobra o mineral mais resistente que a gente tem na superfície, que é o grão de quartzo, né? E essas areias, aliás, cheias de grãos de quartzo, muito rica em quartzo, elas são muito importantes para as tecnologias hoje em dia, né? O Vale do Silício são areias muito puras, né? Que são procuradas ali para fazer os microcomponentes, né? E aí essas areias, olha como esses grãos são muito redondinhos, né? E bem próximos, né? Os tamanhos, né? E bem brilhantes também. Isso é uma peculiaridade da água. A água ela vai polindo, né? E deixando essa superfície brilhar. Então, o estudo da superfície desse grão também traz muita informação, né? E aí, em superfície, eu ponho aqui essa fotografia para vocês, onde esses grãos, eles têm uma característica que é bem diferente da fotografia anterior. Eles são arredondados também, né? Tamanhos relativamente bem parecidos, mas a superfície deles, ela não é tão lisa e brilhante quanto os da foto anterior. Eles são cheios de marquinhas, né? De marcação. Eles têm o que a gente fala de superfície fosca. E aí, isso é típico do trabalho pelo vento, né? O vento vai chocar esses grãos e vai martelar a superfície. É o mesmo princípio que o jato de areia que é utilizado para jatear o vidro, né? Então, esses grãos têm várias características, várias composições. Aqui, por exemplo, tem um mineral que a gente chama de mica, né? Vocês vão aprender isso ao longo do curso. E aquele que vai grudar na nossa pele em algumas praias e que a gente sai dela todo brilhando, né? Ou, né, praias em regiões mais vulcânicas, a gente vai ter aqui areias
com fragmentos de rocha vulcânica, vidro vulcânico, minerais tipicamente vulcânicos, eu vou mostrar daqui para frente para vocês. Tem a participação da biota também, né? A gente pode encontrar fragmentos vegetais, ou, por exemplo, olha que bonitinho, isso aqui é o casulo de uma larva, de um inseto que se chama tricóptera, e o que essa larva faz? Ela junta grãozinhos de quartzo, amalgama, né, esses grãozinhos e faz o casulo dela, né? Isso a gente consegue encontrar nas areias. Ou, aqui, na Ilha da Reunião, a gente encontra fragmentos de conchas, de corais, de briozoários. Aqui são espinhos de ouriço, né? Esses roxinhos aqui, ou às vezes mais esverdeados, conchas de gastrópodes. Outro micro-organismo aqui, uma carrapaça de um micro-organismo que a gente chama de foraminíferos, que são importantes também para reconstituições climáticas, paleoclimáticas. Outro tipo de foraminífero, só que esse aqui é em formato de estrela, né? E que é encontrado nas areias aqui, por exemplo, de Okinawa, no Japão, né? Ele é encontrado também em algumas praias da Indonésia. Mas a gente pode encontrar vestígios antrópicos nessas nossas areias. Aqui é para ilustrar um fragmento de vidro, né? E tem praias nos Estados Unidos que tem muito mais fragmentos de vidro do que isso, né? O vidro fica polido e é encontrado aqui nas areias. A gente pode encontrar piche, né? Como essa foto aqui estamos em Ilhabela também, aqui o fragmento inteiro e aqui, né, partido, né, para vocês terem uma noção clara do que é. Enfim, a cor da areia, né, ela varia também em função, então, dessa composição mineralógica da areia, tá? Tem praias de areia branca, e aí principalmente grãos de carbonato de cálcio, de restos de micro-organismos, às vezes tudo branquinho. Ou, aqui nesse caso, né, no Parque de White Sands, no Novo México, nos Estados Unidos, aqui a gente não está num ambiente tropical, né, não está lá no Caribe, mas a gente está no meio de uma área árida, e esses grãos brancos são grãos de um mineral que se chama gipsita, um mineral que a gente usa até para fazer gesso, né, e é um mineral que é muito solúvel. Então, para ter dunas, né, com essas areias tão brancas de gipsita, tem que ter um clima extremamente árido, né? Tem praias mais beges, como aqui em Maresia, mais acinzentadas, como aqui em Pissinguaba. Tem dunas, né, ou até áreas mais de areias alaranjadas ou avermelhadas. Aqui estamos em Natal, no Rio Grande do Norte. Pretas, né, quando a gente está no ambiente vulcânico, geralmente, mas cuidado, não toda praia de areia preta é de grãos oriundos de rochas vulcânicas. Aqui na praia de Enchovas, por exemplo, em Ilhabela, esses grãozinhos pretos, se você passar um ímã ali, vai ser atraído, ou seja, tem magnetita também na areia, né? E são minerais que são mais pesados e que vão dar essas nuances e colorações, às vezes, nas praias, né? Tem praias de areia vermelha, e aqui é um mineral que se chama granada, e estamos na Praia do Forno, aqui em Búzios. Ou aqui na Praia da Figueira e Ilhabela. Mas também, toda a praia de areia vermelha nem sempre é feita de grãos de granada. Aqui, nas Bahamas, tem um micro-organismo, né? Na verdade, são foraminíferos, que tem a conchinha deles vermelha, e dão essa coloração vermelha às areias. E, gente, tem areias verdes, né? Aqui estamos no Havaí, né? É uma praia aqui de areia verde, porque é uma praia que é principalmente constituído desses grãozinhos verde-oliva, que a gente chama de olivina, e que são típicos de rochas
basálticas. E no Havaí, né, o que mais temos são basaltos. Então, gente, é isso, é um panorama para dar um olhar diferente para vocês a esse material terrestre e geológico, né, que está ao nosso redor. E então, venham colocar os pés na areia, as patas na areia, né, venham aí para a geologia descobrir esse mundo tão apaixonante e fantástico. Obrigada, Cris. Lindas paisagens. Pois é, né? Em época de pandemias faz bem. Nossa, foi muito, muito bom. Olhar aquela praia no Havaí agora, foi fantástico. E eu fiquei curiosa também de saber como é que surgiu essa história de areia. Nossa, essa é uma história longa também. Mas, na verdade, surgiu quando eu fui professora temporária aqui no Instituto. Foi na disciplina de Geoquímica Ambiental. E aí a gente foi lá para o litoral e a gente parou em Cubatão, e aí eu nem lembro direito por quê, mas aí a gente decidiu coletar areia lá no Rio Cubatão, depois lá na praia de Itaguaré, e aí a gente trouxe isso para a sala de aula, e a gente decidiu olhar isso na areia, na lupa, né? E os alunos ficaram tão encantados que não queriam terminar a aula, não queriam sair da aula, e aí eu falei, puxa, é verdade, uma coisa que a gente sempre esquece de olhar, né, e que é maravilhoso, né, dá para fazer links com várias outras áreas, né, então, é daí que nasceu a semente, né, e aí foi para frente, quando eu fui professora lá na IASH, que eu fiz aquele projeto, depois quando eu vim para cá, eu continuei, né, com a coleção, montando a coleção aqui para o Instituto, colocando essa coleção online também para disponibilizar para mais pessoas, e assim foi, é uma história que começou anos atrás e que vai continuar ainda. Com certeza. Enquanto tiver areia. Exatamente. E claro, né, que todo mundo contribui, né? Colegas, amigos, alunos trabalhando nisso, trazendo amostras, né? Sim. É apaixonante. E o site? O site está no ar? Tá no ar. Se você colocar areias, coleções IGC, areias no Google aparece, mas eu acho que eu consigo te passar o link aqui. Até que a gente consegue mostrar o site um pouquinho aqui? Acho que sim, peraí, deixa eu ver. Vê se você consegue. Seria legal. Vamos ver. Dá para ver como que tá aparecendo? Tá indo. Tá aparecendo. Tá. Deixa eu aumentar aqui, porque para mim ele fica tudo torto. Ele tá um pouco desconfigurado, eu acho. Tá aparecendo meio desconfigurado. Pronto. Então. Agora acho que melhorou. Ele estava girando, ele tinha dado uma paradinha. Eu assustei, achei que ia travar. E aí a gente pode acessar algum material, né, que vai ser aos poucos alimentado também, mas a coleção completa está aqui. É só clicar e aí a gente acessa, né, a todas as amostras que estão disponíveis fisicamente na coleção didática, mas agora em época de pandemia a gente vai alimentar o site mesmo sem poder alimentar a coleção física. E aí tem a possibilidade de filtrar, né, a pesquisa em função das características dos diferentes grãos de areias, né, ou do ambiente aqui, por exemplo, né, que é o ambiente de sedimentação, ou simplesmente passear pelas areias. Então a gente tem aqui areias da Islândia, tem esse código aqui
que é um código de 2 letras que a gente usa, e o mesmo código quando a gente viaja de avião, né? São as iniciais do país. Então, IS para Islândia, BR para Brasil, PT para Portugal. Então, tem praias e ambientes aqui do Brasil, de São Paulo e do mundo inteiro, né? E aí a gente vai passando aqui pelas páginas, né? Vamos pegar essa aqui, por exemplo, o Vale da Lua, do Chile. Então, a gente clica aqui na imagem, né? Temos essa foto e toda uma série de outras fotos, né, que foram tiradas na lupa em vários aumentos. Uhum. Então, há N possibilidade de trabalhar isso em sala de aula, por exemplo, para quem não tiver uma lupa e a amostra. Claro, ótimo. Muito legal. Então, é isso. Quantas amostras tem aí até agora? Dentro do site? Puxa, não sei. Não contabilizei, mas acho que umas 50 fácil deve ter. Acho que sim. Agora, aqui no laboratório, na minha sala, eu já perdi a conta. Não, muito legal. São muitas. Dá para dar uma aula só com o site. Exato, exatamente. Essa é a intenção. Então, pode ser a gente aqui ou até professores ou qualquer outra pessoa que precisar. Né? Sim.